Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Além da Matéria. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Existem duas vidas? Olá, Sara, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Ei, Mari, que alegria estar aqui. Muito bom, Sara. Muito engraçada essa pergunta. Existem duas vidas. Por quê? A gente está falando do além da matéria. Então a gente está falando de uma vida além, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E uma coisa que a gente escuta muito, e eu acho que você escuta muito mais do que eu, né, você como coordenadora do Movimento Edico, é que às vezes as pessoas, por terem afazeres na vida, não têm tempo para a espiritualidade. Mas existe isso, uma vida material e uma vida espiritual? A gente pode falar que são duas vidas diferentes? Olha, Mari, eu acho que isso é uma coisa que é o cerne da questão, que muita gente fala. Muita gente fala muito sobre a vida material, a vida espiritual, e eu acho que existe uma dificuldade muito grande hoje em dia de conciliar a espiritualidade, de adaptar a visão espiritual, a espiritualidade, a nosso momento para a espiritualidade na correria do dia a dia. Mas o que eu queria dizer, e eu acho que isso vai facilitar muito, Mari, você e todas as pessoas que estão em casa, e que me ajudou muito, que é uma visão do Mestre Micael que ele trouxe pra gente, e que isso me acrescentou demais, foi que não existem duas vidas. Existe apenas uma vida. Existe apenas um coração. Existe apenas um ser, que somos cada um. Sou eu, é você, é cada um de nós. Então, existe uma vida só. E nessa vida, nós temos a presença da dimensão espiritual, da dimensão material. Mas quando a gente separa, a gente tira o que é importante de uma da outra, sabe? Porque se você fica só com a vida espiritual, você tira a importância dessa experiência que você quis e ficou lá na fila da encarnação para encarnar na Terra. Se você tira da espiritualidade e fica também só com a vida material, você tira o sentido de estar aqui na Terra. Porque se não tem espiritualidade, não tem o sentido por que eu encarnei, por que eu vivo, por que eu acordo todos os dias. Então uma coisa meio que exclui a outra. Então é importante a gente pensar que existem dimensões, mas existe apenas uma vida. E que o tempo todo a gente está, qualquer momento da sua vida, Mari, você está trabalhando a sua espiritualidade e você também está trabalhando as questões materiais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ser mais prática, assim. Você vai para o seu trabalho, você vai trabalhar. Para você ir trabalhar, você tem que ter disciplina para você chegar lá no horário, para você ter um retorno material, que é o retorno do seu dinheiro, do seu salário do fim do mês. Né? Então você tem que ter disciplina, você tem que conviver bem com a equipe, você tem que ter tolerância com as pessoas. Então você entende que a prática do seu trabalho material também te desenvolve muitos aspectos espirituais? Sim. Porque você, para trabalhar materialmente, você tem que desenvolver N aspectos espirituais. Então você tem no final do mês não só o ganho financeiro, mas você também tem um ganho espiritual de todas as qualidades da alma que você teve que desenvolver para estar ali se sentindo bem. O problema é que quando as pessoas esquecem disso e acham que o trabalho é só para ganhar o salário no fim do mês, elas perdem a oportunidade de desenvolver tesouros da alma. Por quê? Porque elas falam, não, eu estou aqui só para ter o salário no fim do mês. Aí não quer ser tolerante, não quer trabalhar em equipe, não chega na hora, não tem disciplina. Por quê? Porque não está aproveitando essa junção dessas duas coisas. Então existe só uma vida e a gente tem que aproveitar e entender que toda ação nossa nesse mundo, ela é material e espiritual. Então o que você está dizendo é que o tempo todo a gente tem na vida material oportunidade de trabalhar espiritualmente, né? Sim. E para trabalhar espiritualmente, porque eu já vi gente falando, né, assim, de às vezes saindo de centros, ou às vezes deixando uma grande missão, porque não teria tempo para a vida espiritual, né? Só que então, na verdade, é uma vida só, então a gente tem que dar um jeito ali de achar esse equilíbrio. Mas como achar esse equilíbrio e não desistir de uma caminhada espiritual, que às vezes é a sua vida ali, né? Uma grande oportunidade, igual você começou falando, a gente implorou para ter essa chance aqui, mas como não desistir, né? E perder essa grande oportunidade e encontrar esse equilíbrio, respirar e encontrar esse equilíbrio e não desesperar. Isso, então, Mari, é muito importante a gente pensar que na verdade existe o quê? Uma única vida. E que toda a nossa vida, nós somos, na verdade, isso é uma coisa muito importante, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito vivendo uma experiência finita e passageira em um corpo material. Isso muda
no seu entendimento quando você entende isso profundamente. Porque você não é um corpo que tem uma dimensão espiritual. Porque esse corpo, se você achar que você é só esse corpo, você tá então fadado aqui, você não vai existir mais daqui a alguns anos, porque todo corpo vai perecer, né? Todo corpo tem uma hora que tem, alguma coisa certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente morre, o corpo morre. Mas o espírito, a consciência, quem nós somos não morre. A gente continua as nossas vivências em outros planos, em outras dimensões, em outros momentos da existência. Então, essa visão primeira que a gente tem que ter é, eu sou um espírito eterno, um espírito que já veio de muitas encarnações, de muito longe, que vai caminhar para outras dimensões e que estou passando neste momento uma experiência finita e passageira, efêmera, num corpo físico. Mas que eu tenho que aproveitar e valorizar sim essa experiência. Então, primeiro, quando a gente começa a ter um entendimento da vida espiritual, a gente começa a aproveitar cada situação material para crescer espiritualmente também. Porque a gente não acha que são duas coisas. A pessoa que, quando a gente acha que são duas coisas, é assim, a pessoa frequenta o centro, que nem você falou, frequenta um centro, um templo, uma igreja, o que for, independente da religião. Ela frequenta, ou que nem a pessoa frequentando aqui a Dedico, né, universalista. Ela frequenta, aí quando tá na Dedico, não. Aí eu tô ali, tô orando, tô de branco no dia da palestra, aí tô trabalhando minha espiritualidade, agora eu sou um ser espiritual, eu tenho paciência, eu falo com as pessoas num tom. Aí eu vou para minha vida material e às vezes me comporto de uma forma totalmente diferente, como se eu fosse uma outra pessoa. Ah não, porque o importante é isso, o importante é o quanto que eu vou ganhar mais dinheiro, não importa se eu vou prejudicar alguém, isso é o quê? E aí você fala, gente, mas o que tá acontecendo? É incoerente, né? É a incoerência que eu acho que é o que gera mais afastamento das pessoas da espiritualidade, da religião, do caminho espiritual, de quem for. É a hipocrisia. É a pessoa ser uma coisa na hora que tá falando lá, no lugar de fala da religião, seja ela qual for, e depois em casa ou com as outras pessoas ser totalmente diferente. Você vai ser corrupto no seu trabalho, leva o grampeador do trabalho para casa, trata mal os seus familiares. Não, porque não, mas isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque isso aqui é material. Então acho que isso é uma justificativa que as pessoas usam para separar. Mas tem sim, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Porque quando você está dentro do centro vestido de branco, você está também com seu corpo material ali e com sua consciência espiritual. E quando você está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você também está com seu corpo material e espiritual. Então acho que a gente tem que parar de separar. E que você perguntou, né? Como que faz que as pessoas às vezes falam que não tem tempo? Eu acho que tudo na vida, eu sempre falo assim, a gente fala assim, eu queria tanto trabalhar espiritualmente, sabe, Sara, eu queria tanto aprender, me autoconhecer e tudo, mas eu não tenho tempo. Como eu faço? Eu falo, isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Porque a gente tem essa mania de querer meio que ir no médico e falar assim, você me cura, eu não vou fazer nada. Mas você passa um remédio milagroso que vai me curar? A gente tem essa questão, principalmente no Ocidente. Então, eu falo assim pra ela, imagina se você chegar para um reitor de uma universidade e falar assim, eu queria tanto fazer esse curso. Eu acho tão legal esse trem, por exemplo, de engenharia. Eu queria tanto ser engenheira e tudo. Tem como eu me formar, você me der esse diploma de engenheira, eu desenvolver engenharia, mas eu não tenho como frequentar as aulas? Eu não tenho como vir? A universidade vai te dar o diploma? Não vai, Você pode frequentar online, que nem a gente tem os coordenados, você pode frequentar presencial, mas você tem que frequentar. Então, duas coisas importantes. A vida espiritual, ela acontece o tempo todo, porque é uma vida só, a vida espiritual e material. Mas o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, você precisa de duas coisas para acontecer, um tempo e um espaço. Se não tem um tempo e um lugar para isso acontecer, nada, não só de espiritualidade, qualquer coisa que eu vou fazer nessa vida. Se você quer realizar, precisa dessas duas coisas. Nossa, Sara, isso que você começou falando foi tão libertador para mim quando eu entendi que a gente é um espírito vivendo uma vida material e não o contrário, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei na Dedico, eu estava eu ia começar a faculdade. E aí eu falei, gente, mas como vou fazer isso, né? Assim, porque já veio, a vida tá... Já li aqui que eu lembrei de você começando na Dedico. Daí eu demorei pra entender isso, assim, falando, olha, você é um espírito que implorou pra vir aqui e que está numa vida material, mas não é o contrário. Porque se a gente deixar, e isso eu falo por mim, a vida material tá chamando o tempo todo, né? E se você aproveita que ela tá chamando e faça isso, leva a sua vida e seja uma só. Mas para desenvolver a espiritualidade, às vezes é isso mesmo, o trabalho chama o tempo todo, a família chama o tempo todo, o social chama o tempo todo. E eu acho que se a gente tem essa visão de que a vida espiritual, a caminhada espiritual, desenvolver a espiritualidade, né?
seria como uma faculdade? Porque às vezes a gente não fala, todo mundo faz a faculdade e faz normal. Né? Você vai todo dia à noite na faculdade, 5 vezes por semana, sábado, domingo, trabalha madrugada fazendo curso e não tem problema. Porque você tá fazendo uma conquista que você acha que é material. Mas a conquista espiritual resta também. E muito mais importante, assim, não vou falar, né, gente? Porque cada um sabe de si, mas eu vou falar pra mim. Eu acho que a conquista espiritual pra mim, que eu tenho esse conhecimento e tenho essa certeza dentro do meu coração, pra mim é muito mais importante. Então, se eu fiquei 5, 10 anos estudando na faculdade todo dia, por que não ir ao Dedico, que é onde eu frequento, por que não ir a Dedico todos os dias à noite? Né? E nem é todo dia, né? Nem é todo dia, Nem né? é todo dia, E se normalmente. fosse, né? Porque é uma escolha que eu fiz, então eu teria que ter essa consciência. E né? que eu falo sempre pra todo mundo, e todas as pessoas que começam a desenvolver a vida espiritual, que começam a ter essa consciência espiritual, elas falam: você, não é que um é mais importante que o outro, mas existem áreas na nossa vida que são áreas alavancas, que são áreas chaves. Se você começa a desenvolver a sua dimensão espiritual, você começa a dar atenção para a sua vida espiritual, que é uma vida só, mas a sua dimensão espiritual dentro da própria vida, todas as áreas da sua vida se beneficiam, porque você está investindo em você. Então, se você desenvolve a sua espiritualidade, você vira um profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa ou um marido melhor, você fica melhor nas outras áreas, porque a nossa vida parte de início, o início da nossa vida, o ponto de partida da nossa vida, somos nós. E tudo vai partir de dentro para fora. Se por dentro eu tô bem, se por dentro eu tô prestando atenção na minha dimensão espiritual, emocional, mental, eu tô com saúde mental em dia, eu tô com saúde espiritual, emocional, tudo da minha vida vai ficar melhor. Eu vou investir nisso, né? Então eu acho que é isso, é que nem o meu sonho é falar assim com o professor de academia. Meu sonho, vou falar aqui pra vocês. Eu queria falar um dia com o professor assim: será que eu posso desenvolver minha atividade física, né? Meu corpo físico? Mas assim, eu não tenho como, não tenho tempo de ir, não tenho vontade também, não tenho nada. Mas se eu te pedir, você desenvolve pra mim? Não tem jeito. Eu tenho um sonho de um instrutor de academia falar assim: desenvolvo. Você pode dormir toda manhã, você não precisa vir aqui, mas você vai acordar milagrosamente, seu corpo vai estar todo trabalhado, os músculos, você não vai ter dor na coluna porque o músculo vai estar em dia. Então a mesma coisa, a vida espiritual é uma academia, só que da alma. Então não tem como eu falar que, mas eu não tenho tempo, não tem. Se você não tem tempo, não vai desenvolver o músculo da sua coluna. Mas eu vou começar a ter dor de coluna, minha massa muscular vai diminuir. Vai. Faz parte, né? Porque a escolha é minha, eu tive essa escolha, eu vou enfraquecer essa minha dimensão. Porque eu não tenho tempo de ir na academia de manhã e ninguém pode fazer isso por mim. E a gente meio que fica esperando que na vida espiritual alguém faça por nós. Coisas que somente nós podemos fazer, que nós somos os responsáveis pela nossa caminhada. Isso aí é fantástico, né? E a gente tem essa consciência, né? Igual, eu acho que essa conversa nossa tá servindo muito pra mim, que eu tô relembrando como que foi a minha caminhada até agora e como que é a caminhada, e que são escolhas diárias, né? É todo dia como você escolhe ir pra academia, ou ir pra faculdade, ou ir pro trabalho. É uma escolha diária ter a caminhada espiritual, né? Exatamente. E é uma vida só. Não existe duas vidas. A gente tem que eu acho que quando a gente para de fragmentar, assim, a vida material e a vida espiritual, não, é uma vida só. A gente entende que a gente precisa dedicar, da mesma forma que a gente dedica um tempo para se alimentar, para alimentar o corpo físico, como nós temos nutrido o nosso espírito. Porque somos um só. A gente não é só corpo ou só espírito. Então a gente tem que pensar assim, olha, da mesma forma que eu gasto um tempo fazendo um almoço para mim, para minha família, para nutrir o corpo, o que eu tenho feito para mim e para minha família para nutrir o espírito, para nutrir minha alma? Que tempo eu tenho parado para investir? Porque eu sou um ser espiritual também e sou um ser material passageiro, mas eu estou material e sou espiritual, né? Mas eu preciso nutrir minha alma, né? Então eu acho que a gente pensar que, na verdade, quanto mais integração a gente tiver, que não existir duas vidas, mas uma apenas, a gente vai se sentir mais inteira, mais inteiro. E aí, mais inteira, a gente consegue ter mais capacidade para ter um sucesso que não seja só pequeno, assim, um sucesso material, que seja um sucesso de vida. Nossa, sabe quanto conhecimento, muita gratidão, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, eu fico muito feliz da gente conversar sobre isso, porque eu acho que a gente muitas vezes descredibiliza a espiritualidade, os líderes espirituais, independente da religião,
porque a gente vê uma fragmentação muito grande. Uhum. A pessoa é uma coisa lá dentro, uma outra coisa lá fora. E eu acho que a gente deve buscar cada vez mais esse alinhamento entre todas as dimensões da nossa vida. A nossa dimensão material, espiritual, emocional e mental. Se a gente está alinhado, a gente tem mais coerência e a gente vive uma vida com mais inteireza. E isso nos fortalece. Maravilhoso, muito obrigada. Gente, muita sabedoria numa conversa, não é mesmo? Muito conhecimento. Então, respondendo a pergunta lá atrás, lá no começo, temos apenas uma vida. Espalhem essa mensagem para todos os corações que vocês conhecem, curtam, deixem comentários aqui e continuem acompanhando todos os nossos programas. A cada semana um episódio novo aqui no Além da Matéria. Tenham todos uma ótima semana, até a próxima!